Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho agora, Senhor Deus, clamar, Pai, pela presença doce e perfeita do Espírito Santo sobre nós. Vem, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, palpável, Senhor Deus, sobre este lugar. Derrama, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Pai, a tua Shekinah, Senhor Deus, o teu amor, Pai, a tua misericórdia. Pai, que toda honra, que toda glória, que todo poder, que toda exaltação, Pai, venha, Senhor, venha sobre ti, Senhor Deus, que eleve, Senhor Deus, a ti, Pai, essa majestade, Senhor Deus, essa glória, Senhor Deus. Pai, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, Senhor Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Pai, manifesta, Pai, a nuvem da revelação, a nuvem do conhecimento sobre este lugar. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar no governo dessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, então, esse protocolo, ele não é do Brasil, né? Que eu tô falando para vocês. É de uma grande eminência hispana, certo? E eu fui estudar bem a fundo. E assim, eu fui atrás do protocolo, eu fui atrás do testemunho, eu fui atrás do estudo científico por trás desse protocolo. E o nível de gente que curou de depressão, por exemplo, intolerância à lactose, pessoas que tinham inflamação intestinal, parásito, meu Deus, é tremendo, tremendo, tremendo. Num dos testemunhos, tá? Uma mãe vem e relata, vocês não vão entender porque é em outra língua. Uma mãe vem e relata que a filha que tinha autismo, que fez esse protocolo, ela melhorou 70%, ela não tinha comunicação verbal, comunicação visual, e ela passa a ter depois que ela opera esse protocolo. Gente que tinha diabetes foi curada, porque na verdade não era diabetes, era parásito que tinha. Não, é assim, tá? Não, é muito sobrenatural. O que tinha de gente com depressão, falar, olha, eu fui curada da depressão, eu era muito glutão, eu era muito comilão e aí eu deixei de ser. Não, assim, é fenomenal, tá? É um protocolo, ele dura 8 dias, tá? Ele cabe em um dos ciclos que vocês vão fazer. Mas isso aí é tema para outro dia, tá? Glória a Jesus. Gente, vamos lá. Abra comigo 1 Pedro, capítulo de número 3, amém? 1 Pedro, capítulo de número 3. Abra comigo aí agora. Nós vamos passar rapidinho, ok? Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupe com uma beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. No 6 agora, Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Amém? Então, aqui, né, Pedro está falando sobre a mulher ser submissa ao esposo e não tem... Olha só, olha que poderoso aqui. O marido, se ele não querer na palavra, ele vai ser conquistado pela sua conduta, tá? Então, a mulher que se submete à vontade de Deus, em silêncio, ela tem mais autoridade do que aquela que tenta bater de frente com aquela que tenta ter a razão, certo? Porque esse esposo, ele vai ver a conduta, ele vai ver os frutos, tá? Então, a submissão aqui não é inferioridade, mas é sabedoria espiritual. E eu vou dizer uma coisa pra você, submissão não é inferioridade, mas é o quê? Sabedoria espiritual, amém? Então, vamos lá. Qual que é o confronto espiritual aqui? Mulheres que querem mudar o cônjuge com grito, brigando, rabugentas,
tá? Mas não ao invés de ganhar ele na presença de Deus, de joelhos, clamando por ele. E, gente, essa mesma conduta que Pedro está falando aqui para as mulheres, nós devemos aplicar na nossa vida espiritual. Então, tem gente que não vai ser convencido pelas suas palavras, elas serão convencidas pela sua conduta, ok? Olha outra coisa que Pedro está exortando: vaidade excessiva que tenta substituir o caráter interior. Você pode ter as melhores roupas, você pode ter as melhores maquiagens, você pode ter o melhor jeito, né, de estar aparentemente apresentável. Mas essa beleza, ela não é a mais importante. A mais importante é a beleza interior, tá? Resistência à liderança do lar por orgulho ou mágoa. Então, muito cuidado você, mulher, que às vezes não se submete ao seu esposo porque acha que ele é menos que você. Você não se submete a ele porque ele talvez pisou na bola com você. Eu quero dizer uma coisa para você: ele continua sendo sacerdote, tá? E se você decidiu permanecer debaixo do jugo do teu esposo, você precisa respeitar ele primeiro como esposo, depois como sacerdote. E submissão não é um lugar de inferioridade. Submissão é um lugar de posicionamento espiritual com sabedoria. Amém? Vamos lá agora. Então, mulher de joelhos em silêncio governa muito mais que uma mulher batendo boca, brigando, certo? Vamos aqui ver o verso 7 agora. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Eita! Então, querida, agora a chibata vai para os maridos, tá? Homens espirituais, não ignore as emoções de vossas esposas. Homens de Deus, não ignore, tá? Os conflitos emocionais das suas esposas, certo? Vamos lá. Então, casamento desequilibrado vai contaminar o ambiente espiritual da casa. E eu quero que você entenda, a mulher, ela tá num lugar mais frágil que o homem. Então, ela é muito mais emocional que o homem. E os maridos precisam ter isso, tomar isso como atenção, tá? Então, qual que é o confronto aqui? Maridos ausentes, duros, religiosos e emocionalmente insensíveis. Tomem cuidado, porque por vocês serem assim, a oração de vocês não vão ser atendidas. Orações bloqueadas por falta de honra no relacionamento. Machismo disfarçado de autoridade espiritual. Então eu quero que você entenda uma coisa, homem, varão valoroso dessa casa. Muito cuidado em negligenciar as emoções da sua esposa. Muito cuidado em ser duro, em ser religioso, em ser insensível, porque por estar assim, você pode ter as orações não respondidas. A oração do marido só sobe quando a esposa é honrada como filha de Deus, tá? Então você precisa honrar a sua esposa, tá? Vamos ler agora do 8 ao capítulo de número 12. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos e mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e bênção lhe será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Amém? Então, só resumindo, para de ter o coração ofendido. Você que vive com o coração ofendido, você vive amarrado. Deus chama a igreja para caminhar como unidade, tá? Então, se um membro se fere, o outro se fere também.
Então a gente tem que tomar muito cuidado de estar todo o tempo levando tudo pro pessoal. Ah, eu tô ofendido. Ah, porque o fulano não me chamou. Ah, porque isso e porque aquilo. Então nós temos que parar de ser assim, porque isso tá abrindo brecha para Satanás entrar, certo? Pessoas que oram por avivamento, mas não conseguem perdoar e nem conviver com ninguém. Então que avivamento é esse que você ora? Você ora para que o reino de Deus se manifeste, mas você não suporta viver com ninguém. Então, quer dizer que antes Deus tem que tratar com você, tá? Então, o fruto do Espírito, ele deve ser uma regra de conduta sobre nós, que é o quê? Paciência, benevolência, tá? Então, gente, vamos sair desse lugar de coração ofendido, tá? Vamos sair desse lugar de ter um coração ofendido. Coração ofendido só atrasa a sua vida. Coração ofendido só deixa você de viver, só você perde de perder, você fica todo o tempo perdendo as oportunidades. Amém? Então, o céu responde aonde há unidade, tá? Vamos sair desse lugar de disputa, desse lugar de competição. A sua maior competição tem que ser com você mesmo, com a versão de você do ano passado. Esse ano tem que ser melhor. Então, nós precisamos, tá? Tomar isso como regra. Porque ninguém vai ter um legado como o seu, ninguém vai ter uma vida como a sua. Não, porque cada um constrói a sua. Não, é impossível ter uma vida igual a do fulano, porque você tem um pai e uma mãe. Eu não vou ter esse pai e essa mãe. Talvez você tenha 3 irmãos e eu tenho 2. E isso tudo traz vivência e uma cultura que nós trazemos junto com o que nós estamos implementando no nosso legado, no nosso dia a dia. Então ninguém vai conseguir ter um legado igual ao de ninguém. Você pode fazer algo parecido ao que alguém faz, mas muito melhor ou muito mais aperfeiçoado. Então nós temos propósito, como a pastora Nani disse, nós temos um propósito único, amém? Vamos lá, glória a Jesus. Vamos aqui agora do 13 ao 17. Quem é que deseja lhes fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Agora aqui no 17. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Então vamos lá. Ser perseguido por obediência é honra. Apóstola, o meu pai e a minha mãe se opôs a mim porque eu estou buscando Cristo. Tá, você está sofrendo por obediência a Deus. Então há um despojo de honra sendo preparado para você, tá? Então eu quero que você entenda. Se você tem sofrido por perseguição, por estar fazendo o que é certo, fica com a mente tranquila, tá? Deus permite certos sofrimentos para ativar um peso maior de glória sobre a nossa vida, para ativar um peso maior de intimidade sobre a nossa vida, para ativar um peso maior de unção sobre a nossa vida, ok? Tem muitas pessoas que estão passando por um processo talvez de deserto, por um processo talvez de perseguição e estão reclamando porque não entende o propósito da dor. A dor que nós passamos num deserto, pode ser num deserto, pode ser numa temporada de angústia, de frustração. Isso tudo, queridos, vai gerar óleo, tá? Então, tem muitas pessoas que não entendem, tá, o processo por medo, né, da dor, por medo da frustração. E eu quero que você entenda, todo deserto vai extrair óleo de você. Todo deserto vai extrair maturidade espiritual de você, tá? Então, a gente precisa, muitos crentes se calam diante das perguntas do mundo por medo da rejeição. Ou seja, às vezes a gente está num contexto, na escola, aí alguém pergunta ali para a criança, você é cristão? E aí ele tem
para ele que cristão é careta, e aí ele não quer responder aquela pergunta. Ou você é crente? Ele não quer responder, porque ele tem medo de ser rejeitado pelo posicionamento dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que fica com vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor e o que você serve, você pode ter certeza que quando você tem vergonha de Jesus, Jesus vai ter vergonha de você também, tá? Jesus, você não adquire respaldo porque você tem vergonha de falar quem você é em Cristo. E hoje tem muito cristão, principalmente esses que estão no meio da sociedade, muitas vezes ficam com medo de falar que é cristão, por causa da retaliação, por causa da perseguição, tá? Então não tente evitar a dor que o seu posicionamento vai trazer. Essa dor vai trazer maturidade espiritual, essa dor vai trazer resiliência, essa dor vai trazer unção. E que dor é essa? Do seu posicionamento. E às vezes tem muita gente não tá se posicionando porque tem medo do julgamento da sociedade, tem medo de como vai ser tratado no trabalho, porque lá tem pessoas que não gostam de crente, e você viu já eles debochando, e você tem medo de dizer que é cristão e eles começarem a debochar também. Tá? Então o sofrimento pela justiça é uma semente de honra futura, certo? Vamos aqui do 18 ao 22. Aleluia. 18 ao 22. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simbolizava o batismo que agora o salva, e não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês clamaram porque no batismo vocês declararam ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Cristo Jesus. No 22 agora. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos e autoridades e poderes se sujeitam a ele. Amém? Então vamos lá, a cruz não é só sofrimento, a cruz é uma vitória. E Jesus, ele passou pelo vale, né, da morte. Jesus passou por tudo isso, tá? Para tomar posse do governo, tá? Que antes o inferno exercia, o governo sobre a morte. Então Jesus tomou as chaves da morte, certo? E nós precisamos entender que se Jesus passou por todas essas coisas, nós também precisamos passar por todas as coisas que hoje o Senhor nos convida a passar. E por que nós temos que passar? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. Existe um óleo que só é gerado no deserto. Existe um óleo que só é gerado na dor da espera. Existe um óleo que só é gerado num ambiente de caos. Porque a gente pode gerar unção quando tá tudo bem. Eu concordo com isso. Mas tem um óleo de intimidade, o óleo da confiança em Deus é só no caos. Quando você coloca só Deus como o seu braço, o seu sustento, tá? Então, nós precisamos não só aceitar a cruz, tá? Nós precisamos, tá? Aceitar a cruz de Cristo, tomar ela na nossa vida e viver todo dia renunciando a nós mesmos para viver aquilo que Deus determinou para cada um de nós, certo? Tem muita gente hoje que conhece o Cordeiro, sabe do plano de salvação, mas não se submete à obra da cruz. Tem gente que conhece o plano de salvação, aceitou Jesus, mas não se submete ao Cordeiro, ok? Então, intercessores que lutam, mas não tomam posse da autoridade. Tem muito intercessor que ora, mas não toma posse da autoridade que Cristo está dando. Tem muita gente, ou seja, prestem atenção, tem muita gente que está vivendo em Cristo, mas não está exercendo a autoridade a qual Cristo designou essa pessoa. Então, só recapitulando aqui. Casamentos desajustados, tá? Bloqueiam o mundo espiritual. Se você não estiver bem com seu cônjuge, talvez a sua oração não é respondida. Isso vale para o homem e para a mulher. Então, tome muito cuidado. Mulheres insubmissas no espírito,
enfraquecem o próprio lar. Você pode ser a super-heroína da sua casa, mas o teu esposo é sacerdote. Você precisa se submeter a isso e entender que Cristo está sobre vocês, o teu esposo está sobre você. Enquanto você tentar fazer o papel que é para o seu esposo fazer, a sua casa não prospera emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. E em todos os outros âmbitos, tá? Maridos que desonram a esposa vão estagnar o reino. Esposos, não negligencie o âmbito emocional da sua esposa. Nós somos sentimentais, nós somos mais frágeis. Então tem dia que a mulher, ela tá só carente, quer carinho, quer ficar só deitada. Então não veja isso como preguiça, ou como isso, ou como aquilo. Tem dias, queridos, que a mulher não quer nada com nada, ela só quer ficar ali deitada, quieta. Então o marido precisa ser compreensivo, entender a mulher, entender que tem um dia que ela tá assim, tem dia que ela tá assado, principalmente que ela tem 2 picos hormonais, o pré-ovulatório e o pré-menstrual. Então, maridos, sejam compassivos, tenham compaixão com vossas esposas, tá? Um coração orgulhoso também impede o fluir de Deus, então muito cuidado com o coração orgulhoso, tá? Fugir da dor cancela os processos de maturidade espiritual. Nesse ciclo que eu desenvolvi, eu acho que eu não tenho nem ele escrito aqui, eu não imprimi ele ainda, tá? Nesse ciclo do programa, eu terminei de escrever o 6º ciclo, são 10 ciclos. Eu escrevi o 6º ciclo e tem lá algumas tarefas que é para ser feitas no decorrer de 10 dias desse ciclo. Um dos ciclos é você confrontar alguém que te magoou, que você sabe que falou mal de você ou que fez alguma coisa e você não confrontou essa pessoa. Você não trouxe para ela que você sabia, que você ficou muito chateado e talvez você teve que engolir essa pessoa. Então, você vai ter que fazer um confronto. Você vai ter que confrontar essa pessoa e é uma tarefa para te tirar da zona de conforto. E a outra tarefa é você pedir para que alguém te confronte com sabedoria. Para que alguém ore no Espírito Santo de Deus e para que essa pessoa venha te confrontar de algo que você precisa se posicionar. Mas só consegue tomar esse tipo de atitude quem é humilde para receber e quem é ousado para confrontar. E nós precisamos viver esses processos porque eles geram em nós maturidade. Tem gente, queridos, que eu evito isso porque eu não quero problema, mas aí você vive passando por esse mesmo problema, porque você não sabe tratar essas coisas. Então tem muita gente que entra nessas cadeias emocionais de rejeição, de abandono, de inferioridade, porque não sabe se posicionar. E nesse programa eu quero te ensinar a falar não, eu quero te ensinar a posicionar. Só o primeiro ciclo, existe um primeiro ciclo que é o ciclo maior, que vai envolver libertação, cura interior, restituição. E todo dia você tem uma oração e um mapeamento específico para uma área da sua vida. Então olha só como é poderoso, é intenso, é profundo. Então nós vamos estar vivendo isso daí, mas você tem que ter um coração humilde para aceitar e falar: Deus, eu preciso mudar nisso aqui. Eu preciso melhorar nessa área. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Então eu finalizo aqui, primeiro a Pedro, capítulo 3, amanhã nós continuamos no 4. E como eu estou trazendo todo dia para você, hoje nós vamos destronar um espírito. Também eu vou falar sobre um espírito que atua muito. Vamos ver se vocês têm palavra de conhecimento. Vamos lá, que Deus coloque aí no seu coração. Qual o espírito que você acha que eu vou estar falando hoje? Tá? Hoje é destronando o espírito de... Qual que você acha que é o de hoje? Ok? Enquanto vocês vão dando sugestões aí, aumenta a expectativa do seu coração, tá? Aumenta a expectativa do seu coração para a nossa conferência. Vai ser algo poderoso. Ronan, tu és profeta mesmo, Ronan. Aitofel. Ei, Ronan, o Ronan tá afiado com o céu. O Ronan foi o único que disse Aitofel. Glória a Deus. Amém? Parabéns, Ronan. Glória a Jesus. Não, hoje é Aitofel. Amanhã eu faço dos outros para vocês. Amém? Glória a Jesus. Esse Ronan tá demais, hein? Ei, Ronan, você vai estar demais naquela conferência. Todo mundo vai querer uma oração sua, já tô até vendo.
profeta genuíno do Senhor. Aleluia. Espírito de Aitofel, tá? Então, como eu venho dizendo, certo? Esse espírito de Aitofel, né? A gente tem uns que são entidades demoníacas declaradas e outros que nós trazemos como exemplo por causa de um mau comportamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero contar para você quem foi Aitofel. Vou ler aqui rapidinho um resuminho que eu fiz. Aitofel era um dos principais conselheiros do rei Davi. Ele era sábio, ele era influente, ele temia as suas palavras. Ele era temido por suas palavras, tá? Então, Aitofel era uma pessoa, uma figura muito importante do lado do rei Davi, um conselheiro, tá? Ele era conhecido como alguém cuja voz era comparada a uma voz de Deus, certo? Se você quiser ler sobre isso, segundo Samuel 16, 23. Depois você lê lá, anota aí. Segundo Samuel 16, 23. Contudo, Aitofel traiu Davi e se aliou a Absalão. Eita, você já sabe quem é Absalão. Absalão é aquele que faz a política contra o líder principal. Mas Aitofel é aquele que está do lado da autoridade espiritual e vai trair esse líder. Eita, é forte, hein? Então Aitofel vai se aliar ao espírito de Absalão na rebelião por causa de uma raiz profunda de amargura e de uma ofensa pessoal, tá? Ligado àquele episódio lá atrás, no adultério de Davi com Betseba. Betseba era neta de Aitofel, né? Então, prestem atenção. Aitofel tinha uma mágoa, uma amargura, uma ofensa pessoal muito grande contra Davi por causa do adultério, tá? E por causa da morte de Urias, certo? Então, Betseba era neta de Aitofel. Então, por trás, né, havia ali uma mágoa e uma ofensa pessoal muito grande, tá? E a história de Aitofel termina em suicídio após o seu conselho ser rejeitado. Tá? Então vamos lá, o que é o espírito de Aitofel? Esse padrão de persuasão é altamente perigoso, tá? Porque esconde por trás, né, de pessoas que estão numa posição estratégica de muita influência. Muitas vezes, essas pessoas que estão atuando debaixo desse espírito de Aitofel, elas têm uma posição, elas têm muitas vezes uma voz muito forte sobre essa pessoa, sobre esse rei, sobre esse chefe, sobre esse pastor, sobre esse líder, tá? Mas, por mais que exerçam tudo isso, elas carregam uma ofensa não resolvida e uma amargura camuflada contra essa pessoa que está ali no trono ou que está exercendo essa voz de autoridade, tá? Esse espírito atua de dentro para fora, tá? E como que esse espírito atua? Com conselhos venenosos, palavras afiadas, traição velada com intenção destrutiva contra a liderança e outros ungidos por Deus. Então, Aitofel representa a traição dos que deveriam proteger. Então, quem é Aitofel? Aquele que deveria estar intercedendo, protegendo, é quem está traindo. Então, isso é o espírito de Aitofel, certo? Vamos aqui falar sobre as características do espírito de Aitofel. Eu acredito que eu tenha mandado para a minha social media esse estudo já. Eu acredito. Então, daqui uns dias vai sair aí no meu perfil e você vai poder compartilhar com quem você quiser, tá? Amargura transvestida de lealdade. Vamos lá, a pessoa age como sendo leal, a pessoa age sendo como fiel, mas por dentro ela tá ferida, ressentida com o corpo de liderança, tá? Com alguma decisão ou situação que não foi resolvida. Então é mais ou menos assim, esse líder, essa líder ou essa pessoa que trabalha nessa empresa tá magoada com o chefe ou tá magoada com o pai de família, tá magoada com o patriarca daquela família ou com o pastor por causa de uma decisão ou de uma situação que ela entende que foi mal resolvida. Mas ela ainda continua ali no lugar de autoridade, tá? Essa pessoa que está ali naquela posição como um conselheiro, como alguém de confiança, ela tem a sabedoria contaminada pela dor, contaminada por uma mágoa, tá? Então vamos lá, essa pessoa ainda fala com inteligência, ou seja, a pessoa que está debaixo dessa manipulação, mas ela está com a motivação distorcida, tá?
o que era conselho se transforma numa estratégia de destruição. Então, essa pessoa que está debaixo dessa influência do espírito de Aitofel, ela ainda exerce um papel de conselheiro, uma voz de influência, só que agora ela tem uma motivação distorcida, não é mais para somar naquele lugar, mas para destruir aquele local. Então, o conselho que essa pessoa vai dar, ou a direção que essa pessoa vai apontar, não vai mais corroborar com a casa, com a empresa, com a família, ou com o ministério. Vai agora caminhar para uma destruição, certo? Vamos lá. Outra... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu me perdi aqui. Outro ponto. Ofensa, tá? Oculta, ligada a uma injustiça não tratada. Então, Aitofel, geralmente, ele tem um coração debaixo de uma ferida de injustiça, tá? Geralmente, pode até ter uma base legítima, como a dor de ver Urias traído e morto. Então, por exemplo, Aitofel, a sua neta era Betseba. Ele tinha uma dor profunda de ter visto Urias ser morto e traído. Então ele se tornou conselheiro de confiança de Davi, mas ele carregava uma mágoa lá atrás. Ele carregava uma mágoa passada, tá? Mas ao invés de Aitofel levar isso daí para Deus e se resolver com Deus, ele transforma isso na raiz da sua rebelião silenciosa. Então, deixa eu só explicar uma coisa para você. Se você está num corpo de liderança ou você está trabalhando numa empresa e você tem algo contra o seu chefe, seu líder, você está ali numa posição de lealdade, mas você tem algo contra, por que você não vai lá e conversa e expõe a sua indignação? E expõe que você não gosta disso ou daquilo, porque amanhã ou depois você pode se tornar esse Aitofel, tá? Então, muito cuidado, certo? E você também muito cuidado com pessoas que já você sabe que em algum momento estiveram numa posição de mágoa contra você ou algo que você fez. Hoje pode estar numa posição de confiança. Muito cuidado. Chama essa pessoa e conversa com ela e pergunta se realmente ela não tem nada no coração dela, tá? Vamos lá. Autoridade camuflada de honra, mas envenenada por vingança. Aitofel finge estar em paz com essa liderança do ministério, mas atua nos bastidores para desestabilizar, convencer os outros e influenciar as decisões contrárias. Então Aitofel, ele diz que tá tudo bem com o ministério, diz que tá tudo bem com esse chefe, diz que ama essa empresa, essa casa, esse ministério, mas as suas decisões e os seus posicionamentos são contrários disso que é dito, tá? Autoridade camuflada de honra, mas envenenada por vingança. Então, muito cuidado, tá? Então, tem ali uma autoridade camuflada. Não é a genuína, ela é camuflada. Aliança com quem está em rebelião. Aitofel vai fazer a aliança com Absalão. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso aí é uma frequência que a gente vê replicar em todos os lugares. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela só se junta com gente fraca. Ou com gente que está vibrando na mesma vibe que ela. A pessoa que ela tem síndrome da rejeição, ela só junta com outros rejeitados. Uma pessoa que tem ferida de rejeição não consegue andar com uma pessoa que sabe quem é em Deus. E que tem uma identidade firmada. Porque para ela é uma ofensa o posicionamento daquela pessoa. Porque ela não consegue alcançar essa mentalidade. E nem esse nível de liberdade espiritual. Certo? Então aqui o Aitofel vai buscar quem? Absalão. Tá? Então uma pessoa ferida busca outra pessoa ferida. Uma pessoa amargurada busca outra pessoa amargurada. Então Aitofel aqui se junta com os Absalões, tá? Pessoas que também estão em revolta, formam alianças de ofensa contra a liderança ungida, contra esse homem que Deus escolheu para colocar, ou essa mulher para Deus colocar naquele local. Amém? Só, gente, que eu quero dizer uma coisa para você. Todo Aitofel e todo Absalão sempre termina mal. Sempre termina mal. Não vive o seu legado, não vive o seu ministério, não vive o seu chamado, porque focou no lugar errado, focou na energia errada.
energia de raiva, energia de amargura, tem que resolver isso e cada um tomar sua cruz e viver o seu legado, viver a sua chamada, ok? Tá? Essas pessoas atraem essas pessoas do mesmo espírito por causa do mesmo negativismo. Gente, uma pessoa que ela tá feliz vivendo as suas promessas, ela só atrai pessoas nesse nível, nesse naipe. Eu não suporto andar com gente almática, isso me cansa. Eu mesmo não tenho paciência e essa pessoa vai perceber que eu não tenho paciência de andar com ela. Porque ela tá atrasando a minha vida e ela tá atrasando as estruturas a qual Deus está trazendo aceleramento. E eu vou dizer uma coisa pra você, uma pessoa errada na sua vida pode ser uma brecha. Uma pessoa errada na sua vida pode ser uma brecha espiritual. Uma pessoa errada na sua vida é uma brecha. Apóstolo, me prova isso. Mas e se essa pessoa é escolhida de Deus? Jonas era escolhido de Deus, estava no barco de um monte de gente ímpia e por causa que ele era ungido de Deus, tinha uma promessa de Deus, mas estava no lugar errado, ele trouxe prejuízo a um povo que era ímpio e que nem em Deus acreditava. E ele era ungido de Deus, escolhido de Deus. Então, vai ter muito Absalão que é escolhido de Deus, se tornou Absalão porque não conseguiu resolver suas mazelas da alma. Tem muito Aitofel que é ungido de Deus, não conseguiu resolver suas mazelas da alma e tá ali travando guerra contra o ungido de Deus. Em vez de tá travando guerra contra a potestade, principado, governo das trevas, hostes malignas, trono da maldade, satanista, igreja satânica. Tá lá travando guerra contra alguém que não era para travar. Aí Deus vai e trava a vida dessa pessoa. Então, muito cuidado, ok? Certo? Vamos lá. Suicídio espiritual. Não, primeiro, né? Aliança. Então, Aitofel vai fazer aliança com Absalão. Então, o ferido busca outros feridos. O inferior busca outros que têm o mesmo sentimento de ser inferior. Mas também, Aitofel tem aqui o suicídio espiritual. E às vezes, ele é literal. Então, quem anda com esse espírito, quando sua voz deixa de ser ouvida, ele prefere se matar, literalmente ou espiritualmente, tá? Eu quero que você entenda que Aitofel, ele ficou tão frustrado porque o seu conselho não foi ouvido que ele se suicidou, certo? Então, ele entrou num lugar de frustração tão grande, porque Davi teve o discernimento e não escutou o conselho de Aitofel. Tá? Então, muito cuidado. Então, sempre fala, Senhor, me dê discernimento. Me dê discernimento espiritual, tá? Glória a Jesus. Exemplo de como esse espírito atua hoje na igreja. Líderes experientes que se feriram com uma decisão do apóstolo ou da apóstola, do pastor ou da profeta ou da pastora e passaram a agir com frieza e crítica velada. Tá? Pessoas que servem bem, tá? Mas têm um discurso contrário e conversas paralelas a essa liderança e a esse ministério. Intercessores que se aliaram a outros feridos, tá? E se tornaram espíritos de crítica, espíritos, tá? Blasfemadores. Então hoje o espírito de Aitofel, ele age exatamente assim, tá? Então toma muito cuidado. Glória a Jesus. E no ministério, isso é na igreja, no ministério, mentores que param de cobrir seus liderados e passam a competir e sabotar. Ou seja, até o pastor pode entrar debaixo desse espírito de Aitofel. Em vez de ajudar e aconselhar, eles passam a competir com esse seu mentorado, com esse seu discípulo e passa a sabotar ele. Quantos de vocês vê que quando o pastor percebe que você está crescendo, em vez dele te impulsionar mais, ele começa a competir com você? Ele entra no lugar de competição. Isso aí é espírito de Aitofel, tá? Pastores que aconselham membros a sair da igreja com justificativas espirituais, mas é porque ele não suporta mais aquela pessoa que está ali buscando a Deus a todo vapor e tendo fruto. E o fruto dessa pessoa está incomodando tanto que às vezes o pastor fala, olha, é melhor você sair desse ministério, ok? E na vida pessoal, perdi um aqui, pregadores que já foram amigos da liderança, mas hoje distorcem as histórias para causar divisão porque, né, entraram no lugar de Aitofel, certo? Na vida pessoal, como que isso pode acontecer? Amigos próximos que se sentiram esquecidos e passaram a manipular outros amigos contra você.
Pessoas que não suportam não serem mais ouvidas, tá? E por isso provoca divisões internas e silêncio. Então, gente, tem pessoas que talvez antes tinham um lugar de importância na sua vida, e talvez essa pessoa fez alguma coisa, trouxe alguma mágoa pro seu coração e você tirou essa pessoa. Ela continua na sua vida, mas você tirou ela daquele status que ela tinha, tá? Porque você está com o coração magoado. E por isso essa pessoa se levanta, trazendo divisões internas, trazendo calúnias internas. Isso aí é o espírito de Aitofel. Amém? Glória a Jesus. Qual que é o confronto espiritual aqui contra esse espírito? Aitofel não suportou, Aitofel não suportou o que ele viu, tá? Ele não suportou Urias ser morto e ser traído. Ele não suportou o adultério da sua neta, Betseba, e ele guardou isso com uma mágoa muito grande até a sua morte, tá? Então, a dor escondida, ela contamina qualquer posicionamento espiritual que você tenha. Então, se você tiver algo que precisa ser resolvido, resolva, porque talvez você vai perder esse lugar, porque você não tratou uma mágoa que você carrega no coração, tá? Então, o que você faz para se livrar do espírito de Aitofel, para sair debaixo desse jugo? Confesse a sua dor a Deus, tá? Ou a quem te lidera, fala assim, pastor, eu tô magoado com o senhor tomou uma decisão, e eu achei que isso foi injusto com o fulano, e eu queria entender da parte do Senhor qual foi o seu critério para isso, porque às vezes o que você julga como injustiça foi um comando de Deus. Foi um comando de Deus. Ou a pessoa expôs em partes o porquê fez aquilo, mas o mais importante ela não expôs, para não denegrir até a imagem daquela própria pessoa. E aí tem gente que às vezes levanta julgando, mas não sabe o que tem por trás daquilo. Pegaram a visão ou não? Renuncie à necessidade de ter razão e entre nesse lugar de humildade, certo? Desfaça aliança com gente rebelde. Se você estiver alinhado com gente rebelde, eu quero que você entenda uma coisa. A corda só arrebenta do lado mais fraco. E quando arrebenta, vai o rebelde, todos envolvidos com o rebelde. É simplesmente assim, tá? Então corte a amizade que alimenta a murmuração, alimenta a raiva, a ira e mágoa no seu coração. Recuse convites para conversas que alimentam críticas a quem hoje é uma mão na sua vida, como uma cobertura na sua vida, talvez o seu chefe, a sua liderança. Às vezes fala mal até do seu pai, da sua mãe, e você é conivente com isso, muito cuidado, tá? Então, alianças erradas produzem divisão. Aitofel se une com Absalão porque ele carregava a mesma mágoa contra Davi. Então, eu falo que é o clube dos oprimidos, dos fracos, da alma ferida, tudo se junta num clubinho para se levantar contra aquele líder. E isso, gente, traz uma maldição muito grande sobre a pessoa. Isso traz morte do legado, morte da promessa, morte espiritual, paralisação. Davi tinha todo o direito de ter matado Saul, mas ele não matou porque ele respeitava a autoridade e a unção que havia sobre a cabeça de Saul, ainda que Saul não estivesse no centro da vontade de Deus. E eu quero que você aprenda com Davi que por mais que você tenha oportunidade de cancelar o ungido de Deus, de perseguir o ungido de Deus, de matar o ungido de Deus, isso não cabe a você porque você não é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Amém? Então, vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Aitofel se matou porque não suportou, tá? Ter seu conselho rejeitado. O verdadeiro servo se submete mesmo quando ele não é seguido, mesmo quando ele não é ouvido. Porque, gente, todos nós podemos errar. Então, Aitofel tinha tanta vaidade nos conselhos dele que quando Davi não escutou, ele ficou irado, ele ficou indignado e ele entrou num lugar de morte. Morte aqui literal. Mas quantos aqui entram em morte espiritual, sai daquele ministério? Não, eu fui rejeitado. Então tome muito cuidado, tá? Sirva com honra mesmo em silêncio, tá? E deixe Deus que te exalte pelo que você carrega no tempo certo. Reoriente a sua sabedoria para edificação e não para manipulação. Aitofel, teve aí a sabedoria dele usada para ser conselheiro ali do rei.
E ele não usou isso para proteger o rei, ele não usou isso para proteger o reino, tá? Ele deu conselho que não edificava e ele deu ferramenta para o inimigo. Então, se você tem feito isso e você acha que está fazendo isso contra um líder, você está fazendo isso contra o reino a qual Deus instituiu. A tua guerra pode até parecer que é com o líder, só que a partir do momento que você fere algo que Deus instituiu na terra, a tua guerra passa a ser com Deus. E tudo aquilo que se levanta contra um projeto de Deus, você pode ter certeza que Deus vai colocar a mão dele e vai tirar. O problema é que a cegueira espiritual é tão grande que tem gente que acha que está lutando contra um ministério, contra um líder, e na verdade está lutando contra um ministério inteiro, porque aquele líder, ele é apenas um mordomo, ele é apenas a porta de acesso, ele é simplesmente aquele que lidera um projeto de Deus na terra. Então, quando alguém tenta ferir o reino de Deus, achando que é uma guerra pessoal, você se engana, porque aquilo que fere o reino de Deus é uma guerra ministerial. Isso aí já entra dentro do perfil de Deus. E é Deus que instituiu isso. Então você está guerreando contra um líder, não é contra um líder, é contra o ministério a qual Deus depositou na mão desse líder. Então se você está prejudicando esse lugar onde Deus está ganhando almas, você está sendo pedra de tropeço, Deus vai te paralisar. Uma coisa é o diabo paralisar alguém, outra coisa é Deus paralisar alguém. Isso é muito sério. Então muito cuidado quando Deus para alguém. Tá? Então, antes de aconselhar alguém, ore e purifique a sua motivação. Por que eu estou indo lá aconselhar? Será que eu estou querendo chamar atenção? Será que eu estou querendo contaminar aquela outra parte? Tá? Só fale o que edifica e não o que alimenta feridas. Então, tem gente que vem às vezes trazer as coisas para mim, vem trazer, o fulano falou mal de você. Isso é um espírito de fofoca? Então, só vem trazer coisas que me edificam, coisas que me impulsionam ainda mais na presença do Altíssimo, tá? Então, quais são os prejuízos, resumindo aqui pra gente terminar logo, quais são os prejuízos que Aitofel pode trazer pro reino de Deus, tá? Ou o espírito de Aitofel pode trazer ao nível pessoal, individual, ao nível, familiar. Rebelião silenciosa e estratégica no meio de uma liderança. Sabotagem da visão apostólica e da visão profética. Mentiras com aparência de verdade que divide ministério. Conselhos contaminados que vai desorientar os discípulos ou aquelas pessoas que estão ali debaixo daquela empresa. Destruição da própria história por orgulho não tratado. Ok? E lembra que eu falei para vocês, no final de cada espírito desse, é renúncia. Senhor, eu renuncio o espírito de Aitofel. Senhor Deus, que toda mágoa escondida, que toda coisa mal resolvida, que toda raiz de rejeição e de rebeldia seja hoje aniquilada do meu coração no nome de Jesus. Pai, eu quero aqui, Senhor Deus, pedir que eu não quero ser o instrumento, Senhor Deus, que vai destruir o teu reino, que vai destruir algo que o Senhor instituiu. Eu não quero, Senhor Deus, ter uma morte espiritual como de Aitofel. Senhor Deus, eu quero ser levantado como uma coluna de verdade, uma coluna de um homem ou de uma mulher ungida. Tá? Então você vai falar, Senhor, purifica a minha boca, purifica a minha mente. Senhor Deus, não me permita ser um Aitofel na vida dessa pessoa. Eu quero ser, Senhor Deus, um braço forte. Eu quero ser uma coluna de sustentação. Não, Senhor Deus, alguém, Pai, que vem trazer ruína. Porque, Senhor Deus, eu não quero carregar isso nas minhas mãos e no meu legado. Fala, Senhor Deus, se não for para mim corroborar com esse ministério, com essa empresa, com essa família, com esse grupo, que o Senhor me tire daqui, Senhor Deus, porque ainda não consigo viver em comunidade, eu ainda sou ferido, eu sou machucado, eu sou, Senhor Deus, almático demais, eu não sei viver com pessoas, Senhor, porque tudo eu levo pro pessoal, eu não sei, Senhor Deus, diagnosticar se é Satanás ou se é minha alma ferida. Então, Senhor Deus, me ajuda a ser uma pessoa prudente. E você precisa reconhecer isso. Não consegue viver em comunidade ainda, pede para Deus te curar, pede para Deus te tratar, porque senão você nunca vai conseguir viver. Porque você sempre quer chamar atenção, você sempre quer isso, você não sabe resolver mágoa. Você não sabe viver confronto. Se você não tá bem com algo que alguém fez e essa pessoa te lidera, chega e fala, olha, eu preciso trazer algo para você, eu estou magoado com isso e isso não sai do meu coração. Será que você poderia me dar um parecer? Será que você poderia me dizer o que está acontecendo? Fulano, nós tomamos essa decisão porque o ministério carrega esse princípio. Ou se não, fulano, nós tomamos essa decisão porque aqui na empresa isso vem acontecendo faz tempo e tem algo que dessa pessoa que já aconteceu que eu não quis trazer ao público, mas essa pessoa já teria margem suficiente para ser demitida ou mandada embora.
Então, o que acontece? Tem gente que fica guardando mágoa a vida toda, tem medo de confrontar o líder, o chefe, o pai de família, ou essa pessoa que rege na autoridade, porque você tem medo do confronto. Só que se você não confrontar, como que você vai estar com a sua consciência em paz? Você vai ficar com essa ferida de injustiça. E a ferida de injustiça, o problema dela é que você vive se sentindo injustiças de outros lugares e comprando briga que não é sua. E comprando ressentimentos que não são seus, tá? Então, Aitofel é uma pessoa que caracteriza uma ferida de injustiça, que não conseguiu resolver isso e começou a ressentir isso ao ponto de se tornar oposição aonde ele deveria proteger. Amém? Então você vai falar, eu renuncio e eu rejeito o espírito de Aitofel sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém? Glória a Jesus. Então hoje eu falei para você sobre o espírito de Aitofel. Então é uma pessoa que está numa posição de influência na sua vida, só que ela carrega mágoa de você, se você é essa pessoa influente, ou do líder, e em algum momento ela distorce aquilo que deveria ajudar e proteger, ela distorce, tá? Contra você, certo? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, recalcado. Hoje nós temos um culto poderoso com a nossa querida pastora Ellen. Não perca, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma sobrenatural. Hoje é só para membros, tá, gente? Hoje é só para os membros da Global, tá? Então você que é membro, te espero hoje no culto de membros. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.